Olá, graça e paz, eu sou o José, estamos aí com mais um devocional, amém? Quero dar um recado para você que não é inscrito no canal do YouTube da Igreja Aliança Evangélica em Fazenda Rio Grande. Corre lá, se inscreva, ative o sininho para que todas as vezes que tiver um devocional novo, tiver uma mensagem, você ser tremendamente edificado, amém? Você não perder a bênção que Deus tem para você. Glória a Deus. Quero estar trazendo o tema da mensagem: não tenha medo, tenha fé. A palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 3, verso 10, que desde a existência do homem, desde o princípio do homem, da criação do homem, ele vive com medo por causa do pecado. A palavra de Deus diz que Deus procurou o homem para conversar no jardim, porém o homem disse: eu tive medo e me escondi. Na hora que ele falou isso, Deus olhou para ele e disse: comesse do fruto que eu disse para você não comer. Ou seja, ele pecou e o medo começou a dominar ele. Amém? E a palavra de Deus diz que aquilo que nos vence nos domina. Então ele foi vencido por aquela questão, pelo pecado, e o pecado começou a dominar ele, e o medo veio com ele, veio junto com o pecado. Amém? Eu quero estar trazendo também um texto relacionado à vida de Geazi. Geazi e Eliseu. Eles estavam completamente cercados na cidade. Geazi levantou bem de madrugada, bem cedo, a palavra diz. E ele, quando ele abriu as portas da casa que ele estava, ele viu um exército com guerreiros, homens valentes, esperando eles para destruir a cidade. A Bíblia diz que Geazi teve medo, correu para o homem de Deus. Chegando lá no homem de Deus, ele disse: eu estou com medo, e agora o que será de nós? E a palavra de Deus diz: Senhor, abre os olhos espirituais desse homem, para que ele veja. E ele viu exércitos de guerreiros vindos do céu em prol daquela situação. E a palavra de Deus diz: maiores são os que estão com nós do que os que estão com eles. Amém? Ou seja, o medo tomou conta de Geazi. Na questão do homem, de Adão, o medo tinha tomado conta do coração dele. E eu quero estar trazendo outro texto voltado para Gideão, quando Gideão foi chamado. Todos nós temos um chamado, nós não podemos nos esquecer disso. Nós não estamos na terra só para ser mais um, plantados na terra para enfeitar. Nós estamos aqui por um objetivo, nós temos um propósito. Amém? E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor apareceu a Gideão, em Juízes capítulo 6. E o anjo disse, a primeira coisa que o anjo falou para ele: não tenha medo, eu sou contigo. Eu, o Senhor, sou contigo. E o que ele fez? Ele começou a questionar, ele começou a argumentar: se o Senhor é comigo, por que está me sobrevindo todo esse mal? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que isso? Por que aquilo? E o anjo fez com que ele entendesse que não era necessário ele reclamar, que ele precisava tomar uma atitude. Ou seja, ele estava tomado completamente de medo. E o anjo do Senhor tratou diretamente nessa questão do medo dele. Você vai vencer esses amalequitas. Eles vêm todas as vezes destruir você, e eu vou te dar a graça para que você vença. Chega de você correr, chega de você fugir. E aí Gideão reuniu 32 mil pessoas voltadas para guerrear. Olha só, 32 mil homens para ir para a guerra. O anjo do Senhor bradou, falou para Gideão: Gideão, fala para aqueles que estão com medo, voltem para as vossas casas. 20 mil pessoas voltaram embora, foram para suas casas porque estavam com medo. Olha só que tremendo, 20 mil pessoas medrosas. Eu entendo com essa questão que essas 20 mil pessoas não fizeram história. Fizeram história. Fizeram uma história que marcaram história dizendo que o medo dominou elas. Olha só. E a palavra diz que eles venceram com apenas 300 pessoas, embora ficasse mais 12 mil pessoas, e essas 12 mil pessoas cheias do desejo no coração de guerrear, porém foram reprovadas, porque não bastava somente saber guerrear, ter o desejo de guerrear, tinha que saber guerrear. Então eles foram reprovados por causa disso, e apenas 300 pessoas marcaram história, venceram e estão escritos aqui na palavra de Deus. Outro texto é Hebreus capítulo 11, do versículo 1 em diante, fala dos heróis da fé. Amém? Ou seja,
Independente das circunstâncias que eles se encontraram, em algum momento eles tiveram medo. Porém, a palavra de Deus confortou o coração deles. E a palavra de Deus também diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando eu entendo que eu sou amado por Deus, eu não tenho que temer. Quando eu entendo que eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não tenho que temer também. Amém? Ou seja, o medo não pode nos dominar. O medo não pode tomar conta do nosso coração. Eu entendo que aquilo que nós alimentamos cresce nas nossas vidas. Eu quero chamar a tua atenção, meu irmão, neste dia, para que você não alimente o medo. Alimente a fé no seu coração. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso na adversidade que nós edificamos a nossa fé. Que nós sabemos se temos ou não. Que nós mostramos, né, para o mundo, para o inimigo, que Deus é conosco. Amém? E em Hebreus 11, continuando aqui, diz que todos os homens de Deus, pela fé, eles alcançaram algo. Pela fé eles venceram. Pela fé eles marcaram história. Então eu quero te convidar você neste dia, meu irmão, para que você venha marcar história nesta terra. Não como um medroso, mas como um valente e como uma pessoa de fé. Uma pessoa que crê, uma pessoa que busca Deus em primeiro lugar. Muitas e muitas vezes a nossa fé, ela é derrubada porque nós não temos um relacionamento com aquele que alimenta a nossa fé. Olha só. Amém? A palavra de Deus diz que vinde a mim, clame a mim e eu vou anunciar coisas grandes que você ainda não sabe. Talvez uma dessas coisas grandes que Deus quer até anunciar é a tua vitória. Talvez essa coisa grande que Deus está querendo te anunciar é para você não tenha medo, porque eu sou contigo, eu estou com uma bênção para te dar. Agora você não pode alimentar o medo no seu coração. Amém? Eu quero estar encerrando aqui e eu quero estar orando com você, né, neste momento. Eu quero declarar aqui, Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero orar, eu quero abençoar essa pessoa que nos assiste, Deus. Pai, que neste momento o Senhor venha tomar conta do coração dela, o Senhor venha tirar do coração todo medo, Senhor. E o Senhor venha, Pai, edificar, o Senhor venha fortalecer com fé o coração dessa pessoa, Deus. Pai, manifesta, Deus, o teu poder. Manifesta, Deus, Pai, que ele venha abrir a sua boca, que ele não venha argumentar, que ele não venha criticar, que ele não venha dizer, ai, Senhor, por que está me acontecendo isso, por que está me acontecendo aquilo, mas que venha se decidir por ter fé. A palavra de Deus diz que a fé, ela traz ousadia também. Eliseu, no momento quando ele pediu a porção dobrada de espírito para Elias, a palavra de Deus diz que a capa de Elias caiu. Eliseu pegou aquela capa e ele clamou, aonde está o Deus de Elias? Bateu no Jordão e as águas se abriram. Seja ousado, meu irmão, alimente a sua fé. Eu creio que você vai vencer em nome do Senhor Jesus. Amém.